está doendo, Jesus Cristo está presente aqui. Não importa a multidão que te atrapalha, estenda a mão e toque nele. Glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saúde o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Aleluia, Jesus. Sou pastora Renata, aleluia, presidente desse Ministério Pentecostal de Missões Luz para as Nações. Você é meu convidado especial a estar participando deste culto, seja ele online, na sua casa. Você será bem-vindo aqui, aleluia, a casa do Pai, aleluia. Hoje tem pão na casa do Pai. Seja edificado pela palavra do Senhor. Hoje culto de ensinamento da palavra. Eu te convido a participar conosco, amém? Vamos tirar um período de oração neste momento, aleluia, Jesus. E vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Gratidão por mais uma oportunidade de estar na presença do Rei, amém? Aleluia, Jesus. Amado Deus, querido Pai, diante da Tua presença, Pai, estamos aqui para te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Tu és especial nas nossas vidas, Senhor. Aleluia. Primeiramente, quero te pedir perdão, Senhor, para entrar nos Teus atos, Senhor. Me perdoa por pensamentos, atos que não te agradaram no dia de hoje, Jesus. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, me alcança com a Tua graça todos os dias, Senhor. Que a Tua soberania venha sobre minha vida, que a Tua graça, Senhor, Teu amor, a Tua fidelidade seja sobre minha vida, a vida dos meus irmãos nessa noite, Pai. Aleluia, Jesus. Te rendo graças e louvores nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor, a nossa primazia, Senhor. Aleluia, Tu és o maioral neste momento, Senhor, a todo momento, Pai. Toma o primeiro e o último lugar, Senhor, deste culto, Senhor. O culto é para Ti, Senhor. As vidas são Tuas, Senhor. Os filhos são Teus, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso Pai. Tu és o soberano, o Senhor dos senhores. Aleluia, Senhor. A graça é Tua, a misericórdia é Tua, Senhor. A graça que nos alcança todos os dias é a misericórdia, Pai. Recebe os Teus filhos, Senhor, nessa noite, Jesus. Aleluia, Jesus. Mais um culto de ensinamento da palavra, Senhor. Eu te peço nesta hora, Jesus, que Tu venha, Senhor, tirar todo o atrapalho, Senhor, neste momento, Senhor. Todo o desânimo, Senhor, toda a frieza espiritual, Senhor, das nossas vidas, Senhor, da vida dos Teus filhos, Senhor. Que todos, Senhor, que estão, Senhor, a adentrar este lugar, que estão a caminho, Pai, que Tu venha guardá-los, Senhor, na entrada e na saída, Jesus. Acampa Teus anjos ao redor de cada uma pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, Senhor. Assim nós determinamos, Senhor, sobre a Tua palavra. Aleluia, que todos estão no esconderijo do Altíssimo, Pai. Aleluia, Jesus. Que a Tua soberania esteja sobre a vida deles, Pai. Enquanto estivermos aqui, Senhor, guarda, Senhor, todos os nossos bens, Senhor. Nossos bens são preciosos, Senhor, para Ti, Jesus. Guarda a nossa família, Pai. Nós estamos aqui à frente desse trabalho, Senhor. E te peço, Senhor, que Tu guarde a nossa família, nossos filhos, Senhor, nossos pais, Senhor. Os nossos irmãos, Senhor. E todos aqueles, Senhor, que estão ao nosso redor, Pai. Aleluia, Jesus. Que Tu venha alcançá-los, Senhor, com a Tua grande misericórdia, com a Tua bondade, o Teu amor, a Tua fidelidade, Senhor. Aleluia, Tu não mudaste, Jesus. Tu é o mesmo ontem, hoje e sempre, Senhor, e eternamente será o nosso Deus, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação, pela Tua graça estendida, Senhor. Alcança, Senhor, a cada um nesta noite, Jesus. Aleluia, Jesus, aonde esse áudio chegar, Jesus. Que a minha voz, Senhor, não seja a minha voz, que seja, Senhor, a Tua voz adentrar esse ouvido, este coração, Pai. Que esse ensinamento, onde este ensinamento chegar, Jesus, que não é a minha palavra, Jesus, é a Tua palavra, Senhor.
É a tua palavra que liberta, Senhor. É a tua palavra que consola. É a tua palavra que nos dá vida, Senhor. É a abundância, Senhor. E nesta hora, Senhor, eu quero te bendizer o teu santo nome, que tu venha adentrar dentro desses lares, Senhor, com a tua soberania, Senhor. Que a tua mão poderosa, Senhor, que tu venha alcançá-lo cada um, Senhor. Aquele que está distanciado, Senhor, que seja alcançado pela tua palavra, Senhor, nessa noite, Pai. Aleluia, essas bênçãos que eu já te agradeço e te peço, Senhor, porque há poder na oração, há poder na intercessão, Pai. Aleluia, que este estudo, Senhor, venha edificá-lo, Senhor. Que venha, Senhor, dar mais sabedoria, Senhor, vinda da tua parte, Jesus. Porque nós necessitamos da tua soberania, da tua sabedoria, Pai. Aleluia, Jesus. Nós precisamos, Senhor, da tua palavra, Senhor, para viver conforme, Senhor, como tu queres, Senhor. Que vivemos na tua presença, Pai. A tua palavra, Senhor, que nos dá a tua direção, Senhor. A tua palavra, Senhor, é o caminho, Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. E por isso, nesta hora, Jesus, aleluia, eu intercedo pela vida do teu povo, Pai. Que tu venha alcançá-lo, Senhor. Alcançá-lo que a tua mão destra, essa tua destra fiel, Senhor. Que só o Senhor pode todas as coisas, Senhor. É o Senhor que liberta, Senhor. É o Senhor que salva. É o Senhor que restaura, Senhor. É o Senhor que tira do lamação do pecado, Senhor. Aleluia, que tu venha alcançá-lo, Senhor. Aleluia, com a tua palavra, Senhor. Aleluia, eu te apresento, Senhor, todo o teu povo que adentrar, Senhor, pelo Facebook, Senhor, pela live, Senhor, que seja alcançado, Senhor. Aleluia, ao teu entendimento, Senhor, a tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Nos ajuda, Jesus, tirando todo o empecilho, todo o embaraço da mente, Jesus. Vai tirando, Senhor, todo o cansaço mental, Senhor, toda a fadiga, Senhor, nesta noite, Pai. O dia, Senhor, não sei como foi o dia do meu irmão, mas tu sabes, Jesus. Desce com o teu renovo nesta noite. Desce com a tua graça, Senhor. Dando ânimo, dando força, Senhor. Aleluia, dando vigor, Senhor, da vinda da tua parte, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, que tu venha tirar a preguiça espiritual, Senhor. Os teus filhos, Senhor, a te buscarem, Senhor, entender da tua palavra, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade para com o teu povo, Senhor. Guarda cada vida, Senhor. Guarda, Senhor, a cada um, Senhor. Aleluia, que tu venha, aleluia, guardar as vidas, Senhor, dos pastores, Senhor. Que estão de frente de qualquer obra, Senhor. Que tu venha guardar o meu esposo, Senhor, que está à frente, Jesus, deste ensinamento, Senhor. Que tu venha acampar anjos, Senhor, de guerra, Senhor, ao redor dele, Senhor. Dando sabedoria cada vez mais, Senhor. Aleluia, que tu venha, Senhor, aleluia, trazer o avivamento todos os dias sobre a vida dele, Senhor. Que ele não pare, Jesus, que tu dê graça, Senhor, força em cada dia, Senhor. Que a tua mão, a tua destra venha sustentá-lo, Senhor, a cada dia. Assim eu profetizo na vida do teu povo, Senhor. O teu povo que está na frente, Senhor. Os missionários, Senhor, os pastores, Senhor. Os líderes, Senhor, os congregados, Senhor. Estão na frente de cada trabalho, Jesus. Obreiros, Senhor, que tu venha dar vigor. Aleluia, sabedoria, Senhor, para ensinar o teu povo, a conduzir o teu povo para o céu, Senhor. Porque estamos aqui, Senhor, a busca, Senhor, da tua palavra, Senhor, a tua palavra que liberta, Senhor. Nós precisamos todos os dias, Senhor, nos render aos teus pés, Senhor. E por isso estamos aqui, Senhor, para fazer mais uma vez a tua vontade, Senhor. Aleluia, que possamos negar, Senhor, as nossas vontades todos os dias, Senhor. E nos render aos teus pés, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Tu és o nosso Pai, Senhor. É o Senhor que cuida, Senhor. Cuida da gente, Jesus. Nos ajuda, Senhor, com a tua destra fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. Nos ajuda, Senhor.
aleluia, a vencer cada dia este mundo, Senhor, que já é do maligno, Pai. Mas grande é o Senhor nas nossas vidas, Senhor. Grande é o Senhor que nos escolheu, Pai. E por isso, Senhor, nesta hora, Jesus, só te agradeço, Senhor. Eu só te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade, Jesus. Que possamos ser instrumento de bênção, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor. Aleluia, Jesus. Abre, Senhor, o entendimento, Senhor, dando sabedoria, Senhor, nesta hora, Jesus. Alcança, Senhor, com a tua mão, Senhor, poderosa, Senhor, os lares, Senhor, aleluia, os mais distantes, Jesus. Porque o Senhor é um Deus de longe, tem um Deus de perto, Senhor. Aleluia, Senhor. E por isso, nesta hora, eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia que nos alcança todos os dias, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és grande, Jesus. Tu és grande, Jesus. Tu és o Senhor dos senhores, Pai. Tu és o nosso Abba, Pai, Senhor. A tua palavra fala que tudo que pedimos, oração, crendo, nós vamos receber, Pai. Por isso eu já te agradeço, Senhor, pela vida do teu povo, Senhor, que vai adentrar este lugar, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, a tua palavra que liberta, que salva, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor, a ser conduzido por ti, Jesus, a uma casa de oração, Senhor. A casa do pão está aberta, Senhor, mas muitos não querem, Senhor. E eu te peço, Senhor, tenha misericórdia do teu povo nesta noite, Jesus. Tira todo o atrapalho, Senhor, todo o jugo, Senhor, toda amarração nesta noite, Jesus. Todo, aleluia, pensamento ao contrário, Senhor, contra a tua vontade, que seja desfeito no poder e na autoridade do nome de Jesus nessa noite, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor, nesta hora, aleluia, nesta noite, Pai. A casa é tua, Senhor. Nossas vidas te pertencem, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que possamos ser abençoados, Senhor, sarados, curados, Senhor, através da tua palavra, Senhor, nesta noite, Pai. Aleluia, Jesus. Bendizemos o teu santo nome, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Agradecendo, Senhor, pelo teu povo, Senhor. Pelas pessoas, Senhor, que estão acamadas, Senhor. Acamados, Senhor, no hospital, Senhor. Alcança, Senhor, com a tua mão poderosa, Senhor. Que a tua unção de cura venha curar essas vidas, Senhor. Eu te apresento, Senhor, a mãe da Priscila, Senhor. Essa senhora que se encontra acamada, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu não sei qual é a doença, mas o Senhor tem um Deus de longe, tem um Deus de perto. O Senhor conhece, Senhor, ela desde o ventre da sua mãe, Senhor. E por isso, nessa hora, Jesus, eu neutralizo, Senhor, aleluia, todo o espírito da enfermidade sobre a vida dessa senhora, Jesus. Que teu alcance, Senhor, ela, Senhor, com a cura, Senhor. Que ela venha glorificar o teu santo nome, Senhor. Que todo, Senhor, na família dela, Senhor, venha engrandecer o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado, Senhor, nos mínimos detalhes, Senhor. O Senhor não tem deixado faltar nada para ela, Senhor. Continua a ajudar a tua filha, Senhor. Que ela venha glorificar o teu santo nome quando ela sair daquele hospital, Senhor. Assim eu profetizo a cura e determina a cura sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. E aquelas pessoas, Senhor, que eu não conheço, Senhor,
Mas tu, Senhor, o conheces, Senhor. Adentra, Senhor, os oprimidos, Senhor, nesta noite, Pai. Os acamados, Senhor. Que tu venha, Senhor, ser Jeová Rafá, Senhor, nesta noite. O Deus que cura. O Deus que cura. O Deus que cura dentro dos hospitais, Senhor, e as casas, Senhor, nesta noite, Pai. Que a tua grandeza, Senhor, seja maravilhosa, Senhor, para contar os teus bem-feitos, Senhor, os teus milagres, Senhor. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, Pai. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo, nesta hora, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas, te ajudo, te esforço com a glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nosso período de oração foi curto porque o ensinamento vai ser um pouco longo. E para tomar, aleluia, mais tempo, nós oramos só 15 minutos, amém? Vamos louvar o hino da harpa, adorar o Senhor com os hinos da harpa. Convido você a pegar a sua harpa, aleluia, Jesus, e acompanhar comigo no 13, amém? 13, a harpa cristã. Jesus comprou-me aqui, palavras doces são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me a escravidão, a paz e o gozo por seu perdão. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Jesus comprou-me e eu fiquei pra sempre livre da toda lei. Agora espero até ele vir, pra que me leve ao seu porvir. Agora espero até ele vir, pra que me leve ao seu porvir. Ó, vinde amigos, vem junto a nós, ouvir depressa do céu a voz. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. Jesus comprou-me e me dará lugar às mesas que esperam lá. Ouve o convite ao pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Ouve o convite ao pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Número 14 da harpa cristã. Ó, que gozo sinto em Jesus, pelo amor que expiou na cruz. A minha
Número 15 da harpa cristã. Ao cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par e do céu do nosso Jesus. Mas eu tudo que fiz ao perder que não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e amigo seguro me achei. Foi na cruz,
Glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amados, aleluia, Jesus. Vamos dar os avisos agora, aleluia. Como eu já falei, o Ministério Pentecostal, as missões de Luz para as Nações, aleluia. Nossos cultos, dia de quarta-feira, ensinamento da palavra, 19 horas. Sexta-feira forte, cura e libertação, às 19 horas também, aleluia. E aos domingos, culto da família. Se você quiser participar, sentir no coração de estar conosco, aleluia, nos visitando, aleluia, nos dando a honra da sua visita, da sua presença, você será bem-vindo. Onde fica situado o ministério, pastora? Fica no Conjunto Boas Novas, na antiga Rua 11, Rua 11 do Boas Novas, que se chama Gaspar de Lemos. Fica na Avenida das Torres, aleluia, bem próximo da Avenida das Torres, o conjunto. Não tem errada. Se você quiser nos visitar, você será bem-vindo. E procure nos chamar no message, que a gente passa o endereço direitinho para você. Amém? E agora eu quero passar a oportunidade para o pastor Luiz, que ele vai estar trazendo o ensinamento da palavra. Amém? Sinta-se agraciado nessa noite. Amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha pela live, pelo Instagram, pelo Facebook, você que vai assistir posteriormente no YouTube, você seja edificado por esse estudo nessa noite, aleluia. Hoje nós estamos trazendo pão para a sua vida e para a nossa vida também, porque nós somos edificados através do estudo também, porque o Senhor, Ele abre o nosso entendimento à palavra. Primeiro quem recebe é quem ministra. A primeira pessoa a receber é quem vai ministrar a palavra de Deus. Então eu recebo junto com todos também. Que você seja tremendamente abençoado, que o Senhor guarde a palavra no seu coração, que o Senhor venha edificar a sua vida, o seu conhecimento. Aleluia. Aqui nós estamos trazendo conhecimento da palavra de Deus para todos e de graça, sem cobrar nada, porque eu friso, eu sempre, todos os cultos eu estou frisando dia de quarta-feira, porque os estudos que nós estamos apresentando, muitas vezes eles são cobrados em seminários, são apresentados em seminários, a pessoa é obrigada a retirar dinheiro do próprio bolso para pagar. Aqui não, você está recebendo de graça. De graça nós recebemos, de graça nós estamos dando para você. Amém? É uma grande luta dia de quarta-feira para nós, porque o nosso inimigo, ele tenta nos parar. Porque sabe o que Deus deu o discernimento para mim hoje, nesse dia? Quando alguém cobra para transmitir o conhecimento da palavra, poucos vão receber, porque só vai receber quem tem condições de pagar. Quem não tem fica sem receber. É por isso que nós temos que apresentar a palavra de Deus gratuitamente. Nós não podemos cobrar, porque isso vem do céu para nós, é de graça, é maná do céu, é alimento do céu. E Deus, Ele nunca cobrou. Ele não cobrou de mim, não cobrou de você, para que Ele desse o conhecimento para você. A gente só tem que buscar, querer. Nós temos que estar com nossos ouvidos atentos, coração aberto para receber e se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Mas existem palavras, estudos que a gente precisa estudar mais. É para isso que tem um culto como esse. Amém? Então, nesse momento, você que está aí nos acompanhando, que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia junto comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Aleluia. Efésios, capítulo 4, versículo
11 e 12, somente esses dois versículos. Esse é o texto-chave do estudo dessa noite. Nós vamos apresentar o estudo conforme o anunciado na quarta-feira passada, sobre os dons ministeriais. Eles são dons espirituais, são dons dados através do Espírito Santo de Deus, para todos, gratuitamente, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem condições de ficar em pé, fique por um instante, guarde sua Bíblia, coloque no seu assento, onde você está. Feche seus olhos e curva sua cabeça somente por um instante, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, diante do Teu altar, te agradecer por essa maravilhosa, grandiosa e linda oportunidade que o Senhor está me dando mais uma vez, de poder transmitir, Pai, o conhecimento, Pai, da Tua palavra. Um conhecimento que não foi dado por mim. Eu quis, eu busquei, mas foi o Senhor que me deu. Meu Pai, eu te agradeço e te peço, Pai, por todos aqueles que vão nos acompanhar essa noite, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor venha nos ungir com o Teu sangue precioso, Pai. Abre, Senhor, amém, a nossa mente, o entendimento da Tua palavra, ao que o Senhor quer transmitir, Pai, para nós, Pai. Meu Deus, dá-nos discernimento, Pai. Tira, Senhor, o pensamento contrário, o sentimento contrário, tudo aquilo, Pai, que seja atrapalho, Pai, que queira atrapalhar, Pai, nesse momento, Pai, o ensino da Tua palavra, a transmissão da Tua palavra, Pai. Acampa anjo de guerra com espada de fogo ao nosso redor, para batalhar e guerrear, Pai, para que o inimigo não venha prevalecer, Pai, porque ele tem lutado, Senhor, para impedir, Senhor, que os Teus filhos, os Teus santos, adquiram conhecimento. Guarda, Pai, a vida de cada um que está nos acompanhando na rede social, aqueles que nas suas casas estão acompanhando, Pai, essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os dons ministeriais, amada igreja. Hoje à noite nós estamos continuando, dando continuidade. Na semana passada nós tivemos aqui estudando sobre os dons espirituais. E agora nós vamos ver os dons ministeriais. Eles têm e não têm relação um ao outro. Mas eu digo para a igreja que um completa o outro. Um aperfeiçoa o outro. Aleluia. Você vai ver no decorrer desse estudo, do ensino aqui apresentado. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo também é responsável por distribuir os dons ministeriais para a sua igreja. Está lá em Atos 20, 28, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre a questão do dom ministerial, que é a separação de pessoas para o ministério, para fazer algo especificamente para Deus. Em Efésios 4:11, onde nós vimos o texto-chave, o apóstolo Paulo afirma que ele mesmo deu uns para apóstolo, quem? Ele quem? O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Ele separou, aleluia, pessoas com algumas finalidades. Uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. Outros para pastores, doutores, mestres, né? Mas a gente vai ver que os dons ministeriais, eles são 8, na verdade. 7, perdão. Que é apóstolo, profeta, evangelista,
pastores, mestres ou doutores, socorro e governo. Todos esses fazem parte dos dons ministeriais. Pouco a gente estuda, a gente tem a oportunidade de estudar, aleluia, dentro de um culto comum, de um culto qualquer. Porque requer um pouco de tempo para a gente ministrar um estudo como esse. É por isso que hoje eu pedi um tempo um pouquinho maior, para a gente conseguir transmitir essa mensagem para toda a igreja. Aí você pode estar perguntando, aí fica uma pergunta para você: o que são dons ministeriais? Talvez você nunca tenha ouvido falar, porque geralmente a gente ouve mais falar sobre os dons do Espírito Santo. Mas os dons ministeriais a gente pouco ouve falar, mas eles existem, está dentro da palavra de Deus. Mas isso não é transmitido, o conhecimento para todos. Vamos lá. Os dons são dádivas do Senhor. Presente, dádiva, essa palavra dádiva, ela quer dizer presente divino. Dádiva do Senhor, presente divino. Para o serviço espiritual na igreja. Para o serviço espiritual. São dádivas, são presentes de Deus, distribuído para a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, em benefício do serviço espiritual na igreja, especificamente. Igreja, quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de templo. A gente não está falando de ministério, mas a gente está falando de corpo de Cristo. Nós que somos o corpo de Cristo. E também dentro de um ministério, também dentro de uma congregação. É para edificar de uma maneira geral. Às vezes esses dons são também chamados de dons de ofício, dons de serviço ou dons de liderança também. Você no decorrer, você já pode ser que você já tenha ouvido falar de algumas designações, dons dons de ofício, dons de serviço ou dons de liderança. Todos eles são a mesma coisa e têm a mesma finalidade. Amém? Amém. No texto de sua carta aos Efésios, Paulo escreve que os dons ministeriais são resultantes da obra redentora de Cristo. O que é a obra redentora de Cristo? É quando o Senhor ele se entrega naquela cruz e nos redimiu, aleluia, através da sua entrega naquela cruz. Obra redentora de Cristo, incluindo a sua humilhação, que foi a morte, e a sua exaltação, quando ele ressuscita. Ele é exaltado sobre todos. Tomou a chave da morte e hoje ele detém todo o poder no céu, na terra e sobre a terra também, sobre embaixo, que é, eu costumo orar, e quando a minha oração eu faço oração de guerra, eu falo: aqui eu venho no nome daquele que está acima de todo nome, que tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Ou seja, todos estão subjugados a um poder soberano de Deus através de Jesus Cristo. Aqui vale lembrar que a palavra dom significa dádiva ou doação também. Dom significa dádiva ou doação também. O que é dado? Dádiva é presente de Deus, ou doação que é dado de graça, né? Tudo isso quer dizer que Paulo fala desses oficiais como se eles próprios fossem dádiva de Cristo. Quem são os oficiais que é falado? São aqueles que têm o dom, os dons ministeriais. Aqueles que têm o ofício. O que é um ofício? É alguém que trabalha numa determinada área ou função. Um ofício, um trabalho. Então são trabalhadores, todos que
têm um dom ministerial, que estão separados, aleluia, dentro da obra de Deus, eles são tidos como oficiais de Deus na terra, aleluia. Como se eles próprios fossem dádivas de Cristo para a sua igreja. Dádivas de Cristo, né? Que é doação de Deus, presente de Deus. Amém? Amém. O apóstolo Paulo argumenta que o Cristo exaltado no céu deu à sua igreja já pessoas especialmente chamadas. Você aí que está nos acompanhando, você que está acompanhando esse estudo, se você exerce alguma função ministerial, se você tem algum dom ministerial, aleluia, você precisa, aleluia, se alegrar, porque você é especial, você Amém. Tem um chamado especial. Amém. Nós vamos observar que não são todos que têm os dons ministeriais. Não é para todos, apesar de que o chamado é para todos. Mas nós vamos ver que poucos, porque se fosse assim, você quer ver um exemplo? Entra dentro de uma congregação, seja ela qualquer denominação, você vai ver que existem um corpo de pessoas trabalhando em função daquele lugar. O trabalho ele é espiritual, mas você vai identificar que, um exemplo, uma congregação onde o culto acontece com 100 pessoas, ou são 100 membros de uma maneira geral, sendo que no máximo 10 são trabalhadores daquele lugar. Aí você começa a observar, poxa, mas tem tanta gente nesse lugar e tão pouco trabalhando. É por causa disso. Ele é um chamado específico e é um chamado muito especial também. É um chamado muito especial. Aquelas pessoas que estão ali, elas têm algo de muito, muito, muito especial no trabalho de Deus. Amém? Amém, aleluia. Capacidade, elas têm capacidade e comissionadas para os ministérios. Elas são pessoas capacitadas e comissionadas, direcionadas para o ministério. Os dons ministeriais não são dados para o próprio interesse pessoal de quem os recebe, mas eles são dados por Cristo no interesse da igreja. As pessoas elas confundem o ministério. Quando você vê alguma pessoa utilizando de um dom ministerial em benefício próprio, ela está fora de um projeto chamado dom, chamado igreja, chamado reino de Deus. Aquela pessoa que ela age em benefício próprio através do dom que Deus entregou para ela está fora do plano de salvação de Deus. Ela acredita, sabe por quê? Porque a visão daquela pessoa, ela está com uma visão terrena, ela não está com uma visão de céu. Ela está querendo as coisas da terra, o que ela pode usufruir aqui em benefício daqui. Eu já ouvi testemunhos um testemunho que marcou muito a minha caminhada na fé, de uma pessoa. Eu estava dentro de um táxi, ele falando a respeito de alguns pastores que chegaram a fazer uma corrida e pediram para ir em direção a um determinado local. Quando chegaram lá, esse local ele não condizia com a nossa fé. E quando ele questionou, ele teve a coragem de questionar esses pastores, eram 3 pastores, presidentes de ministério, aqui de Manaus. Ele falou, meu pastor, e a Bíblia e a palavra, eles falaram assim, a resposta de um deles foi essa, e foi a resposta de todos. A palavra nós usamos.
toca, nós estamos pagando, pode entrar. E ele, como ele é profissional, ele teve que fazer a corrida, terminar, porque não tinha... Porque também deixar de receber, né? Claro, né? O trabalho dele. Mas ele ficou muito triste, ele me falou. E eu também, porque a gente começa a pensar assim, poxa, aquelas pessoas, eles estão usando o dom de Deus, estão usando a palavra de Deus em benefício próprio. Em benefício, não é benefício de um bem comum, não é benefício da igreja, não é do benefício do reino, mas em benefício próprio. Amém? Glória a Deus, vai ter o acerto de conta, né? Naquele grande dia. Os dons ministeriais não são para o próprio interesse pessoal de quem o recebe, mas eles são dados por Cristo no interesse da igreja. Esses dons para a edificação do corpo de Cristo. Como já foi falado, não é para o meu interesse. O meu interesse ele tem que ser o mínimo possível. Hoje eu tenho dons ministeriais, tenho dons espirituais também, mas eu não uso em meu benefício próprio. Eu estou falando para você no início desse estudo que eu estou oferecendo gratuitamente para o crescimento de quem? O meu crescimento também é, mas é o crescimento da igreja, é o seu crescimento espiritual. O intuito desse culto que nós estamos fazendo, essas lives, esse culto, em benefício do reino de Deus, para que o Senhor venha alcançar, para que venha crescer o reino de Deus e para que haja entendimento, discernimento, conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Cada membro do corpo de Cristo possui suas funções e recebe dons espirituais da parte do Senhor, mediante a ação do Espírito Santo. Cada membro, cada pessoa, e agora nós vamos falar de uma maneira geral, cada pessoa que você, na próximo culto eu vou fazer uma coisa com você, você que vai ao seu ministério no próximo culto, quando você chegar lá, num determinado momento, pare e lembre desse culto hoje, desse ensino. Olhe para os lados e veja a quantidade de pessoas que estão ali naquele lugar. Ali é o corpo de Cristo. Ali são membros de um corpo, onde o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E, aleluia, os dons espirituais e ministeriais, eles foram entregues em benefício desse corpo, para que esse corpo venha crescer, venha ser sadio e saudável, venha crescer com conhecimento, aleluia, e graça na palavra do Senhor Jesus Cristo. Para você ser um obreiro da casa do Senhor, você tem que ter conhecimento, você tem que manusear bem a palavra de Deus, você tem que ser aprovado por Deus, você tem que ser aprovado também pelos homens. Chorei, caramarabá. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Você deve ser formado pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso querer formar um obreiro, mas eu vou formar, mas ele vai sair, aleluia, deficiente. Mas quando é o Espírito Santo de Deus formando um obreiro, formando, aleluia, os dons espirituais, ministeriais naquela pessoa, ele vai ser totalmente eficaz, eficiente, capacitado, preparado por Deus. Amém? Amém, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, de modo geral, todos os cristãos desempenham funções ministeriais. De uma maneira geral, nós podemos dizer que sim, mas alguns são chamados para exercerem ofícios ministeriais formais, que é o que nós estamos tratando aqui. Uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para pastor, profetas, outros foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para pastores, outros foram chamados para mestres e doutores, outros foram chamados, aleluia, para o socorro, outros foram chamados para o governo. Ou existem também aqueles que têm
todos os dons em um só. São pessoas também que podem exercer todos esses dons, agraciados por Deus, aleluia, desenvolvidos por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É igual os dons espirituais. Tem pessoas que têm os 9 dons espirituais. São pessoas muito espirituais. O espiritual dela é altíssimo, elevado. Assim também como os dons ministeriais. Eu acredito que um homem, quando ele chega nesse patamar espiritual, ele é cheio da glória de Deus. São os grandes ministérios, os grandes homens de Deus que nós temos aí na terra ainda. Graças a Deus. Amém? Amém, aleluia. Nós vamos agora nos deparar em 4 dons. Especificamente, nós vamos nos alongar um pouquinho, que é o apóstolo, profeta, o segundo, o evangelista e o pastores. Mas o primeiro onde nós vamos ministrar, desenvolver o estudo, é o dom do apostolado. Amém? Glória a Deus. Amém, aleluia. Mas aí no decorrer da mensagem a gente vai falar o porquê. Primeiro vem o apóstolo. O apóstolo é um enviado especial, que representa a pessoa que o envia. Ele é um representante da pessoa que o enviou. Em Lucas 6,13, Jesus chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Veja bem, não eram somente 12 homens que seguiam Jesus. Eram milhares de homens e mulheres que seguiam Jesus. Mas ele chamou para si, para próximo dele, somente 12. 12 escolhidos por Deus. Agora, é um mistério que não está revelado na Bíblia, porque Jesus escolheu aqueles homens especificamente. Mas cada um tinha algo, um diferencial. Você e eu, que somos hoje, aleluia, enviados de Deus, enviados de Jesus Cristo, assim a gente pode até falar que nós somos apóstolos também, porque a gente vai ver que o significado da palavra apóstolo é enviado. Nós temos algo diferente. Nós temos algo dentro de nós. Nós temos algo na nossa vida que faz a diferença. É por isso que Deus escolheu escolheu você também, para ser um ministro. Aleluia. Dentro do reino de Deus, para você ter um ministério. Glória a Deus. Quando nós falamos de ministério, nós não estamos falando sobre placa de igreja, placa ministerial. Nós estamos falando de dons específicos. É bom a gente fazer essa distinção. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O equivalente no aramaico, o nome apóstolo é equivalente no aramaico que Jesus utilizou para apóstolo é Shalia. O nome equivalente a apóstolo no aramaico utilizado por Jesus é Shalia. Shalia, que significa alguém que recebeu a comissão e a autoridade explícita daquele que o enviou, mas sem capacidade de transferir seus atributos para outro. Esse é o significado, veja bem, é somente o significado. Apóstolo no aramaico, Shalia. Cada apóstolo teve uma chamada explícita, individual e intransferível. Todos eles tiveram ministérios distintos. Não fizeram a mesma coisa. Cada um teve uma função específica, uma missão específica no ministério que eles desenvolveram enquanto estavam vivos. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado ou mensageiro. Mas a gente mais utiliza aquele que é enviado.
Na Bíblia, essa palavra é aplicada de diferentes formas. Por exemplo, o texto bíblico usa a palavra apóstolo para designar as pessoas que eram enviadas como representantes de igrejas locais. Essas pessoas eram apóstolos da igreja. Esse termo apóstolo, naquela época, na época de Paulo, das igrejas, eles eram um termo utilizado para aqueles que estavam sendo enviados, não especificamente da unção apostólica, porque a unção apostólica era para os 12. Entenda, lembra que nós vimos aqui que o chamado de cada apóstolo era explícito, que foi falado explicitamente no meio de todos. Jesus falou o nome apóstolo para eles, era individual de cada um e intransferível também. Eles não fizeram outros apóstolos, eles ficaram somente os 12 como apóstolos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Num sentido mais estrito, o texto bíblico também explica a mesma palavra para se referir ao grupo dos 12 homens que andaram com Jesus. Mas o apóstolo Paulo, nesse sentido, essas pessoas eram apóstolos de Jesus. O que a gente está mostrando aqui? Que nas igrejas locais daquela época existia um apóstolo que era o nome apóstolo, enviados, pessoas que eram enviadas como apóstolo. Mas existia um ministério específico, o apostólico, onde os 12 eram homens que estavam unificados a Jesus, aqueles que eram os representantes que tinham autoridade maior sobre toda a igreja. Depois que Jesus partiu, a autoridade da igreja ficou sobre os 12 apóstolos. A autoridade e a responsabilidade em dar continuidade ao ensino, à cura, à libertação, ao ministério de Jesus Cristo. É tanto que quando, aleluia, os apóstolos receberam os 2 como um todo, todos eles juntos no mesmo lugar. Assim Jesus também chamou eles, chamou todos, foi chamando e se juntou. Assim eles estavam no dia que eles receberam a autoridade e poder do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles serviram como agentes Aleluia, Jesus. Glória a Deus. agentes de revelação de Deus e produziram a escritura do Novo Testamento. Esses homens que foram apóstolos de Jesus, eles tiveram a revelação de Deus e do Espírito Santo e produziram a escritura do Novo Testamento, nova aliança. A responsabilidade deles foi tão grande que ficou marcada na história, né? Não foi somente o que eles fizeram, mas ficou marcado também pelo que o Espírito Santo de Deus fez através desses homens. E a importância deles foi tão grande que eles foram escolhidos até mesmo para escrever um Novo Testamento. Você está entendendo o grau da responsabilidade do ministério desses homens? A Bíblia diz que esses apóstolos foram escolhidos por Jesus para lançar os fundamentos da igreja. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento, está escrito assim, Efésios 2:20 está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas,
Mas a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental dessa igreja é Jesus Cristo. É tanto que a salvação, ela não vem, pode observar, ela não vem se na mensagem ela a gente não falar sobre a pessoa de Cristo, quem foi Jesus Cristo, o amor dele, o que ele fez. A mensagem, ela fica uma mensagem vazia. É por isso que hoje, aleluia, só há o arrependimento, a remissão de pecados por meio de Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental da salvação. Ele é a pedra fundamental do cristianismo. Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é a pedra fundamental do reino de Deus na terra. Ele é a pedra fundamental dos dons ministeriais. É Jesus Cristo. Isso explica porque os apóstolos são mencionados em primeiro lugar na lista dos dons ministeriais. Sem dúvida, eles ocuparam um ministério fundamental e singular na história da igreja. Na lista dos dons ministeriais, o primeiro dom a ser relatado é o apóstolo, é o apostólico. Por aqui você consegue entender o grau de importância desse ministério. E por isso que ele está em primeiro lugar entre os dons ministeriais. Por causa dos apóstolos, por causa do legado que eles deixaram, por causa da sua vida, da história, por causa do seu testemunho, por causa do relato que eles deixaram para nós. O que é a Bíblia? São relatos de acontecimentos que ficaram marcados na história como um direcionamento para você ter uma vida reta, uma vida digna, uma vida diferente, para que você venha alcançar a salvação. Glória a Deus. Eles são exemplos para nós. Hoje, se você pegar e se você for estudar a vida dos 12 apóstolos, eu particularmente, não que eu dê uma importância maior na vida de Paulo, mas a vida de Paulo como missionário, a obra de Paulo foi tremenda, e apesar de ele ser o último dos apóstolos, mas foi um dos mais importantes, que deixou um legado fantástico, fascinante, para a gente ter como exemplo, né? Por isso que ele mesmo, em determinado momento da história dele, ele falou, aleluia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Hoje, nós temos o exemplo de Paulo, de Pedro, dos apóstolos de uma maneira geral, e principalmente o exemplo de Jesus Cristo, que é aquele que nos inspira. Ele nos inspirou. Os apóstolos foram inspirados por ele. Nós somos inspirados pelos apóstolos, e nós somos inspirados por Jesus Cristo. Glória Amém? a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Etimologia da palavra apóstolo. O que é etimologia? É significado, a origem da palavra. A palavra apóstolo, ela provém do grego, que significa enviado. A missão de um apóstolo é anunciar o reino de Deus por todo o mundo. Um apóstolo não é aquele homem que fica sentado no trono dentro da igreja. Um apóstolo, ele é um enviado de Deus. Hoje a missão de um apóstolo é abrir igrejas, frente de obras, construir, criar, fazer com que cresça o ministério, para que alcance um maior número de pessoas. A gente não está falando, eu não estou falando sobre unção, eu estou falando sobre um dom ministerial. Um dom ministerial. A função de um apóstolo, na origem da palavra, é enviado. A missão de um apóstolo, na origem da palavra, é um enviado a anunciar o reino de Deus por todo o mundo. Esse é um apóstolo.
Quando você vê um homem de Deus nessa terra que nós estamos hoje vivendo, com o dom apostólico, com a unção apostólica também, porque ela existe a unção apostólica. Os apóstolos, eles só tiveram, aleluia, a condição quando eles foram capacitados pelo Espírito de Deus, através do Espírito Santo. Então é necessário que venha também essa unção, que é a origem, o significado da palavra unção é capacitação. Essa capacitação ela não vem através do estudo. Ela não vem através de livros que eu leio. Ajuda, engrandece, melhora o meu conhecimento, mas ela vem através do espiritual. Essa unção, ela é a capacitação. Quando desce o azeite, o óleo sobre a cabeça de um homem, e ali é determinado que venha sobre ele um exemplo, ali ele é consagrado, uma consagração. Vamos falar especificamente de apostólico. Quando ele é consagrado como apóstolo, se for Deus fazendo aquilo, desce do céu sobre ele, no espiritual, uma unção, uma capacitação espiritual para que ele venha desenvolver o mesmo trabalho que aqueles homens desenvolveram. Quando você vê um homem nessa terra, ele conseguindo fazer a função daqueles homens que tiveram na época de Jesus, é uma das características que ela foi recebida do céu para a vida dele. Foi Deus que entregou aquilo na vida do homem. Que de outra forma eu não creio. Eu creio numa unção apostólica, onde o Senhor derrama sobre o homem a capacidade para desenvolver aquela missão. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ver agora profetas. Em Atos 13:1, Lucas escreve que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Nígio, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Portanto, mesmo não havendo tanta intensidade de profetas quanto havia na antiga aliança, aqui ele faz uma comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento com relação aos profetas. Havia também profetas de Deus na Nova Aliança. Entretanto, os profetas da Nova Aliança profetizam através do dom de profecia. 1 Coríntios 12:10. Através do dom, que é uma outra... Nós falamos sobre o dom da semana passada. O dom de profecia. O profeta maior já veio, que foi Jesus, né? Nestes últimos dias, Deus nos fala através dele, do Espírito Santo. Jesus Cristo, o seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 1:1. Pela fé, né? Nós cremos que ele existe. Os verdadeiros profetas do Senhor comunicam a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Amém? Glória a Deus. Então, para a gente entender, Lucas escreve em Atos 13:1 sobre os profetas que existiam lá na igreja de Atos, a igreja primitiva. Ele cita nomes de pessoas: Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes. Esse Colácio de Herodes, que é citado em Atos, se refere a um irmão de Herodes, o tetrarca. Aí a gente vê que Deus ele alcança até dentro mesmo de onde não existe possibilidade, ele vai e alcança
as pessoas. Dentro da casa de Herodes ele alcançou o irmão dele. E Saulo, né? Saulo era o Paulo. Portanto, mesmo não havendo tanta intensidade de profeta, o que ele diz? Que não era tão grande o número de profetas, mas eles eram inspirados pelo dom de profecia que já foi recebido pelo Espírito de Deus através do batismo com o Espírito Santo. O que nós precisamos entender é que na antiga aliança, que era o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele descia sobre o homem. Naquele momento os homens profetizavam, eram inspirados por Deus a profetizar. Deus usava e depois o Espírito se retirava daquele homem. Mas após o Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os homens e aqueles homens começaram, aleluia, a profetizar através de um dom de profecia que é dado através do Espírito Santo de Deus. Então, nem todos, aí a gente vai ver mais à frente que nem todos, hoje é que eu costumo falar, as pessoas, a gente ouve muito falar isso no nosso meio como um todo. Profeta, 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 isso, todo mundo é profeta. Mas não são. Profetas são poucos. O profeta ele tem que ter um dom de profecia. Para ser a primeira coisa, ele tem que ter um dom de profecia, está mostrando na palavra. E outra coisa também, olha só, veja bem aqui, ó. Os verdadeiros profetas do Senhor comunicam a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo. Eles são inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Profeta, pessoa chamada por Deus que fala em nome dele. O profeta é um homem chamado por Deus. É um homem escolhido por Deus. É um homem separado por Deus, com ministério específico de profecia. Aleluia. Etimologia da palavra no grego é profetes. Profetes significa advogar ou discursar em público. Os profetas, eles discursavam em público. No latim, profeta com PH, intérprete ou porta-voz. A palavra profeta no latim é profeta com PH, intérprete ou porta-voz. Então, ou seja, o profeta ele é um porta-voz de Deus na terra. No hebraico é nabi, proferir gritos. Naquela época, hoje nós temos esse instrumento maravilhoso que é o microfone, a caixa de som. Mas naquela época, e eu até acredito no século passado, não existia microfone. Os profetas de Deus eles tinham que profetizar ao vento, com a força do pulmão, da sua voz, então aos gritos. No dicionário bíblico significa aquele que proclama. Os profetas bíblicos falavam principalmente dos males de sua época. Os profetas bíblicos que nós vemos, aleluia, no Antigo Testamento, todos eles tiveram uma missão, que foi vir e usados por Deus para falar sobre os males que estavam acontecendo. Nós vemos muito isso, aleluia, dentro de Israel. Israel sempre passou, aleluia, distanciamento de Deus, sempre passou pela apostasia na fé, sempre caiu diante de deuses estranhos, se prostituiu com outros deuses. E quando, aleluia, desagradou, caiu em pecado, desagradou ao Senhor. Então vieram sobre ele os males. Aqueles males, aleluia, sobrevieram sobre eles. Eles estavam no meio da perdição. E os profetas, Deus escolhia geralmente um homem corajoso, valente, fiel a Deus, aos seus conceitos e preceitos, para ir em direção do meio daquele povo. Geralmente isso acontecia na praça. A praça era um lugar amplo.
aonde ele poderia chamar a atenção das pessoas. E ali ele falava sobre os males que estavam no meio daquela nação. Prostituição, pecado, peste, tudo quanto que não prestava, ele falava contra. O profeta é aquele que também denuncia as mentiras, desigualdades, injustiças e injustiças. Quando você vê, aleluia, alguém só profetizando bênção, desconfie. Profeta não é só isso, nós estamos, o Senhor separa pessoas para profetizar, para entregar mensagem de fé, de ânimo, bênção também. Mas Deus, o nosso Deus, muita gente se apega à palavra de que Deus é amor, mas esquece que lá em seguida Deus é amor e justiça também. Ele sendo justiça, aleluia, ele vai fazer da sua justiça. Então ele vai levantar um profeta no meio de um lugar para falar contra a mentira. Ele vai falar contra o pecado, contra as desigualdades sociais também. O profeta, ele vai falar contra as injustiças que acontecem no meio de uma nação. Então, quando você vê alguém sendo verdadeiramente levantado por Deus, como é que a gente sabe que aquele homem está sendo levantado por Deus? Intrepidez, ousadia, e Deus ele protege, Deus ele não deixa, até que Deus permite até tocar, mas ele também ele protege aquele homem ou aquela mulher, né? Porque tem profetisa também hoje na terra. Profeta é aquele que tem discernimento do que convém e até do que não convém. Essa parte eu achei interessante. Um profeta, Deus é que dá o discernimento para nós, né? É um dom espiritual, vindo do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, ele nos revela, você que é um profeta de Deus, você sabe o que vai estar sendo falado aqui. O Senhor, ele dá discernimento até de coisas que a gente não está vendo acontecer. O Senhor traz na nossa mente, aleluia, quando estão falando algo, o Senhor faz a gente ficar sabendo até de coisas que a gente não quer saber. Mas é porque Deus ele tem um propósito com essa situação. Veja só. Lembra daquela situação em que Eliseu denunciava quando o exército da Síria, o rei da Síria estava tentando matar o rei de Israel? É essa situação também. É o discernimento espiritual. Na semana passada nós falamos sobre isso. O Espírito Santo dá o discernimento, ele fala sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo também. E muitas das vezes a gente nem quer saber, mas ele fala para a gente, que é para a gente estar ciente daquilo, estar prevenido, e também porque ele quer resguardar alguém. Então ele usa um profeta para chegar e transmitir uma mensagem de fé, de ânimo, de alerta, de cuidado para alguém. Então a gente fica sabendo de coisas da vida da pessoa.